Prontos para mais uma aulinha? Pessoal, tá aí? O povo tá aí? Sim. Ah, pouco! E aí, gente? Preparados para agora a aula de anatomia, né? Tipo, antes do intervalo, eu vesti a minha roupinha de fisiologista, né? A gente basicamente falou de como que funcionavam, né, as doenças ósseas, articulares e tudo mais. E agora a gente vai vestir a nossa roupinha da humildade para conhecer um monte de nomezinho difícil, para conhecer um monte de estruturas de osso e tal. O bom é que hoje a gente vai falar exclusivamente, basicamente, né, de ossos de braço, perna e quadril, tá? E qual a razão? Bom, uma parte da matéria a gente já tinha estudado, né, na semana passada, e a quantidade de ossos é menos. Apesar de você pensar assim, ai, a mão tem um monte, o pé tem um monte de ossos e tal. Mas, assim, o que vai acontecer é que alguns desses ossos vão ter, além de você precisar saber o nome do osso, vai ser necessário saber o nome de algumas partes desses ossos, né? E aí é onde a coisa começa a complicar um pouquinho mais, mas aí, gente, né? A gente vai tentar facilitar a de vocês tudo que a gente puder, eu prometo. Eu juro, pelo que é mais sagrado, a gente vai tentar fazer que esse semestre a anatomia seja alguma coisa assim, ó. Então a gente vai começar por lá, é onde tem que ser. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. É aqui, ó. Olha só a quantidade de coisa que já tá rolando. Só no primeiro slide. Bom, vamos lá. Eu acho que por alguma razão secreta, eu vou precisar conectar o meu notebook, a bateria do meu notebook, porque ele resolveu morrer. E eu acho que o problema é a tomada. Aguenta aí, gente. Agora foi. Bom, vamos lá, agora, tudo outra vez. Eu acho que agora eu não corro risco de. Imagine, eu estou dando a minha aula aqui, o computador desliga na minha cara. Né? Não, né? Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai falar da parte final da anatomia óssea. E, meus amores, não vou mentir para vocês, não. A gente vai ter muito nome para falar, tá? E aqui a gente vai começar pelo quadril. Eu vou começar pelo quadril porque é onde nós vamos ter, digamos assim, estruturas mais importantes, né? A gente não pode perder de vista que o quadril, o nosso bom e velho quadril, ele nada mais é do que aquilo que une o tronco aos nossos membros, né? É aquela história, se eu tenho que me lembrar dos membros inferiores do meu corpo, para ter a perna grudando, no meu tronco, na minha coluna, eu preciso do quadril. Deu certo aí? Eu vi alguém comentando que acha que não estava vendo a transmissão da tela. Tá vendo agora? Deu sim? Aí, que bom, então, Ana. Então vamos lá. Bom, com relação ao quadril, é importante falar que a gente basicamente temos dois ossos. Na verdade, são dois conjuntos de ossos, que é uma parte da nossa coluna, tá? Que é essa parte que eu gosto de chamá-la de flecha, porque ela realmente parece uma flecha. Que é essa parte final aqui, ó. Isso aqui é um conjunto de ossos, isso não é um osso só, tá? Aqui nós temos as vértebras lombares, né, que a gente viu na aula passada. Esse conjunto de ossos aqui que constituem essa flecha são vértebras, e no caso nós temos duas. A pontinha lá de baixo, nós temos o sacro,
né? Não, na verdade, a pontinha lá de baixo é o cóccix. Desculpa, meus amores. E esse maiorzão, que também é um conjunto de ossos aqui, vai ser o sacro, né? Aliás, é bem comum a gente ouvir referências, inclusive nos livros de anatomia e tudo mais, a esse conjunto ser chamado de vértebras sacrocoxigeanas, né? Tipo, o conjunto, né, do sacro e do cóccix, tudo junto, né? Além disso, além da flecha, né, nós temos esse ossão em formato de borboleta. E que é importante dizer que não é um osso só. Aqui a gente tem 3, tá? Então, nós vamos ter 3 ossos que vão constituir essa estrutura em formato de borboleta. No caso aqui, a gente vai ter o isquio, o istmo e o pubis, que já já nós chegamos nele, tá? Bom, como o quadril é a parte que junta tudo, né? A gente tem nele o chamado símbolo pélvico, né? A gente já tinha falado sobre símbolos na primeira aula, né? Para relembrar conceitos da morfofisiologia 1, então a gente já tinha tido a chance de falar o que é um símbolo. Lembrando que além do símbolo pélvico, tem outro símbolo do corpo. Como que se chamaria o outro símbolo? Alguém saberia me dizer? Senhores, alguém poderia me ajudar? Alguém auxilia esse professor de anatomia aqui? Como que se chama o outro símbolo? Vamos lá, meu povo! Acorda! Eu vou começar a gritar aqui, hein? E aí? E como é que ele se chama? É o símbolo? Qual que é o osso? O osso mais importante do ombro ali? Bom, todos são, mas um é o que dá Clavícula? nome. Não, é o outro. Mas Escápulo, é a escápulo. escápula, exatamente. E aí, no caso, é o símbolo escapular, né? Que é o do ombro, né? É o símbolo escapular, que a gente viu na aula passada quando a gente falou de tronco, né? Então, o símbolo pélvico é o da cintura. E aqui, olha só o que a gente não pode esquecer. Cada osso, ele vai combinar com alguma parte do corpo. Por exemplo, nós temos aqui o osso do quadril se juntando ao fêmur. Por esta razão, nós temos aqui, então, uma articulação. Essa articulação vai ser chamada de coxo femoral, tá? Na onde? É a junção aqui, ó, do quadril com o fêmur, tá? Além disso, senhores, nós temos aqui, ó, por trás, aqui por trás, a junção do quadril, do osso do quadril, aí esses ossos da pelvis, né? Com a flechinha das vértebras. Então, como aqui é a junção do quadril, né, do osso do quadril com a vértebra, a gente chama essa união aqui de articulação sacroilíaca. Sacro porque é o osso do sacro. E ilíaca porque ílio, né, é esse ossão aqui grandão, tá? Além disso, nós temos aqui a junção do sacro com a lombar, né? Com a coluna lombar. Então, essa parte aqui da união da vértebra do sacro coxigeana com as lombares é a articulação lombosacral. Lá embaixo, juntando o sacro com o cóccix, a gente também tem uma articulação. Ela vai ser a articulação sacro-coxigeana. E por último, e não menos importante, nós temos uma, que é o encontro dos dois ossos aqui do pubis. Na onde que é a articulação sacrocoidiana? Sacro-coxigeana é bem aqui, ó. Bem no encontro do sacro, esse aqui é o osso sacro, com o osso do cóccix. Ah, não é um osso só, então. Não, é dois. A pontinha é o cóccix, o corpinho da flecha é o sacro. E ali a junção é a sínfise púbica.
que é essa coisinha aqui, ó, a junção dos dois ossinhos do quadril. Então, notem que as articulações, ela é basicamente para a gente poder lembrar dela, a gente tem que lembrar do que osso junta com que osso, né? A junção da lombar com o sacro, lombosacral, do sacro com ilho, sacro ilíaco, e assim sucessivamente, tá? Só que tem regulações. A gente ainda vai ter os ligamentos. Os ligamentos vão ser os feixes de tendões ali, na verdade, de ligamento, que vai juntar um osso no outro, para que isso tudo fique firme, né? E aí aqui eu coloquei 4, né? Que é o anular do quadril, o acetabular, o ilho femoral e o pubo femoral, mas vocês vão ver que na imagem, quando eu mostrar os ligamentos, vai ter mais, tá? Então não se preocupem com o nome dos ligamentos ainda não. A gente vai mostrar lá na frente como eles são, tá? Gente, tem alguém com o som ligado aí e tá super atrapalhando o som aí com barulho. Acho que tá na rua, não sei. Mas tá passando barulho de moto e tudo mais. Liga aí o som. Bom, continuando. Vamos lá, agora vamos falar dos ossos, porque é a parte que importa, né, nesse momento aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os ossos do quadril parece ser um osso só, mas não é, tá? Aqui o número 1 e o número 2, o número 1 e o número 3, aliás, ele está marcado aqui, ó, como o sacro e o cóccix. Veja que o cóccix é só a pontinha da flecha, né? E o corpo da flecha, que é uma junção de vários ossos emendados, é o sacro, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, sacro e o cóccix. Quando a gente pensa no corpinho da borboletinha, né, que é exatamente esse osso da bacia, né, nós temos aqui as orelhinhas da borboletinha, aqui, essa parte maior, é um osso chamado íleo. Enquanto que os ossos que ficam aqui na parte de baixo, funciona assim, ó, aquele que está para dentro é o pubis, e o que está para fora é o isquio. Tá? Eu geralmente gosto de fazer o seguinte esquema, eu faço assim, ó, flechinha, orelhinha, orelhinha. Né? Vou ensinar aqui vocês do jeito... Como que se faz do jeito errado, né? Como é que a gente faz para memorizar isso do jeito errado? Bom, aqui tem um buracão, né? Que já eu vou falar disso, do que se trata, tá? E aqui nós temos, ó, aqui é o ilho, aqui temos o sacro, e a pontinha aqui é o cóccix. E aqui nessa parte da parte de baixo aqui da orelhinha, nós temos duas partes principais. Uma que fica por baixo e uma que fica por cima. A por cima é o pubis. E essa que fica por baixo é o isquio. 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 Então temos aqui, ó, ilíaco, ilíaco, sacrocóccix, pubis e isquio. E aí a gente tem uma sequência completa. Aqui eu coloquei uma imagem do lado porque essa imagem ajuda a gente a ter uma noção da diferença. Esses ossos são usados quando a gente precisa, né, analisar esqueletos humanos. A gente usa esse osso para identificar a diferença entre homens e mulheres. E isso tem a ver com essa cavidade central, né? Essa cavidade central, ela é mais arredondada no homem, ou melhor, ela é mais arredondada na mulher. E a parte lá embaixo, que é a abertura do isquio, essa abertura aqui, ela é maior no da mulher. E por que razão que ela precisa ser mais arredondada e com a abertura maior? É exatamente para possibilitar a passagem de um filho no momento do parto. Então, para a gente possibilitar o parto, é necessário que essa abertura exista. Caso contrário, o bebê não passa. E aqui tem um detalhe: à medida que a mulher fica grávida e a gravidez evolui, essa abertura aumenta ainda mais. Caso contrário, se não houver a abertura, o bebê não tem como se encaixar. Beleza?
Notem que, se você olhar a estrutura do osso do quadril do homem e da mulher, a do homem, ela é muito mais vertical, ela é muito mais, é como se eu pegasse aquela imagem e esticasse ela para cima. Enquanto que a da mulher, ela é mais alongada aqui, ó, ela é mais gordinha, esse osso do quadril. Então, uma das formas que a gente tem que identificar é isso, é percebendo o osso masculino, ele parece que você pegou ele e esticou a imagem dele, né? Beleza? E aí a grande pergunta é, será que dá para identificar isso ao vivo? Dá, olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Pergunto aqui, meus amores, o que eu consigo identificar aqui nesse raio-x que a gente tem aqui na nossa mão, aqui à disposição para a gente? Alguém poderia me identificar, por exemplo, que osso é esse aqui? O ilho, show. Que osso é esse aqui? Saco. Ah, que osso é esse aqui? Bem a Cox. pontinha, é o cóccix, beleza. Que osso é esse aqui? Pubis. É o pubis. E que osso é esse aqui? Isquio. Olha só! Meu Deus, eu quero uma dessa na minha casa! Tô treinando. Perfeito, perfeito. Agora, vamos apimentar mais esse rolê. Isso é de homem ou de mulher? Ah, e por quê? Cavidade alimentar. É, exatamente. Se você olhar, ele parece que ele é mais horizontal, né? Parece que ele foi esticado assim, né? Nesse sentido. Então, ele realmente passa essa ideia da horizontalidade. Tá, beleza. Vamos ver outra coisa aqui para ver se vocês estão sacados. A gente viu também as articulações. Vamos ver se a gente consegue dar nome para elas. Por exemplo, aqui, eu vou até mudar a cor da caneta, porque a gente vai precisar aqui, eu vou pôr até uma canetinha, deixa eu ver aqui, vai, uma verdinha. Como que se chama essa articulação aqui? Que eu tô marcando com a letra A. E agora, hein? Essa é a sínfise púbica, tá? É a sínfise púbica. Por quê? Ela é a junção do pubis desse lado com o pubis do outro lado. Então, é a sínfise púbica. Aqui, nós temos uma outra articulação. Alguém sabe o nome dessa articulação? Que eu coloquei aqui como letra B. Articulação sacrocogiana. Você pode, se não quiser falar assim, articulação sacrocoxigiana, você pode falar articulação entre o sacro e o cóccix, né? Porque, tipo, isso já me respondeu, né? É entre o sacro e o cóccix. Beleza. Como que se chama a articulação que fica aqui? Articulação da letra C aqui. E aí? A do ilho, Não, não é a do ilho, esse. Porque, ó, pensa assim, aqui tem o sacro, mas aqui para cima teria que ter a coluna, né? E como é que se chamaria essa coluna que tem aqui por cima? Não? É a lombar. Então é a articulação lombosacral. Ou sacrolombar. Você também pode trocar a ordem, ela não fica errada, não, tá? Então é a articulação entre o sacro e a lombar. Agora, mais uma articulação. Nós temos uma articulação que fica aqui, ó. Que eu vou chamar de letra D. A gente tem uma de cada lado, né? Ah, tá. Que articulação é essa? É sacroilíaco. É, exatamente. Essa é entre o sacro e o ilho. Então, é o sacroilíaco. Beleza. Agora vamos à mais difícil. A mais difícil é a daqui, ó. Aqui nós temos uma de cada lado aqui, que é onde vai encaixar o fêmur. Como chama essa articulação que fica aqui?
Articulação do fêmur. Como? Coxo femoral, exatamente. Lembra assim, é da coxa, é do fêmur, coxo femoral, beleza? Pronto, coxo femoral é a articulação ali. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Vocês viram que é bastante nome, né? Mas vale a pena a gente parar, pensar. É sempre assim, quando se pensa em articulação, vê entre o que e o que está articulando. E aí você consegue chegar ao nome final da estrutura, tá? Sempre assim. Bom, aqui eu trouxe para vocês os ligamentos. Tudo que aparece aqui com essa coloração meio violeta, né? Com essa coloração aí desse lavanda, né? Eles são ligamentos, tá? E aí eu trouxe aqui os ligamentos principais. Lembrando que ligamento, ele também vai ter o seu nome inspirado, né? Ele vai ter inspirado nos ossos que ele liga. Por exemplo, o ligamento que liga o osso do fêmur ao ilho, ele se chama ligamento iliofemoral. E é ele que possibilita o fêmur ficar preso ali, né, no osso do quadril, sem ele ficar solto, tá? Além disso, nós temos um outro ligamento, que é o ligamento sacroilíaco. Sacroilíaco vai ser o quê? É o ligamento que junta o ilíaco, que é a orelhona aqui, né, com o sacro, que é esse osso principal aqui embaixo. Além disso, temos também o pubo femoral. O pubo femoral, ele fica por baixo, né? Ele fica por baixo do ligamento iliofemoral. Ele aparece aqui embaixo, ó. Olha ele aqui. E o que ele faz? Ele liga o pubis ao fêmur e garante que fiquem as duas coisas presas ali, beleza? Então nós temos aqui, ó, aqui é o ilho femoral e aqui a gente tem o pubis femoral, ou pubo femoral. Aqui eu tenho um ilho lombar, porque ele vai ligar a lombar ao ilho. E aqui tem esse outro aqui alongado, mas isso aqui é um músculo, então a gente não precisa falar nele agora não, não se preocupem, vai haver uma outra hora para a gente poder esquentar a cabeça com ele, beleza? Ô, professor, ligamento não é músculo? Não, ligamento não é músculo, ligamento é uma junção osso com osso. Ele geralmente é feito por um material parecendo uma membrana, uma pele muito fina e dura, que é exatamente para prender ali, para manter preso. Tá? Então, ligamento não é músculo. Por exemplo, músculo tem a propriedade elástica, né? Músculos podem contrair e relaxar. Ligamentos não fazem isso. Beleza? Bom, continuando aqui. Agora vamos começar na perna, né? A perna, como a gente sabe, ela é basicamente... Na perna não, né? Dos membros inferiores, porque a perna seria só a parte de baixo. Os membros inferiores, eles vão ser dotados basicamente de 3 ossos longos e um osso sesamoide, né? O osso sesamoide seria, no caso, a patela, a rótula, que é a do joelho. Enquanto que os ossos longos, nós temos ali na coxa o maior osso longo que a gente tem, e nós temos depois na canela a tíbia, e atrás da canela nós temos a fíbula. Lembrando que a fíbula foi um desses ossos que mudou de nome. Antigamente a fíbula era chamada de perônio, né? E aí, na nova nomenclatura, virou fíbula. Então nós temos aí fêmur, patela, tíbia e fíbula. Cada pessoa arranja um jeito de decorar esses ossos todos. Eu gosto de decorar assim, ó. Ó. Fê, pá, fiti. Mas esse é meu jeito de decorar as coisas. Eu aprendi que o jeito mais fácil para eu decorar é lembrar o início das palavras. Então, fê eu sei que é fêmur, pá eu sei que é patela. Fiti eu já estou colocando até na ordem. O fi é atrás, o ti é na frente. Né? Então, fíbula atrás, tíbia na frente. Tá? Mas volto a dizer, esse é o meu jeito de decorar. Se você arranjar um jeito seu aí que seja melhor que o meu,
Por favor, me ensina, porque anatomia é um tipo de coisa. Quando a gente entende um jeito mais fácil de memorizar as coisas, a gente passa adiante, né? A gente passa para frente. É, aquela coisa entra por osmose, né? Eu também, repetindo o dia inteiro, aí eu gravei. É bem isso. A anatomia tem disso, né, gente? Mas uma coisa é certa: a anatomia é uma dessas coisas que, se você aprender do jeito certo, você nunca mais esquece. E olha, por exemplo, né? A gente já tinha falado de ossos no semestre passado. Isso já faz praticamente um ano, né? Que isso tudo aconteceu. E muitos de vocês se lembram lá da primeira vez que a gente falou disso. Então, querendo ou não, com o passar do tempo, vai ficando cada vez menos ossos para precisar decorar, porque algumas já são obviedades, né? Agora, o que não é óbvio é esse rolê aqui. Agora o bicho pega, né? Bom, eu já tinha explicado essa parte para vocês, né? Que todo osso longo, ele vai ter 3 partes, que é a diáfise, que é o corpo, e a epífise, que são as cabeças. Porém, o malditinho do fêmur, ele tem mais de uma cabeça. Na verdade, não é bem que ele tem mais de uma cabeça. O que vai acontecer é o seguinte: o fêmur ele vai ter na parte de cima, opa, cadê a canetinha? Na parte de cima, ele vai ter uma grande cabeçona, que é o que a gente chama de epífise femoral proximal, e a gente vai chamar ele de proximal porque ele é o que está mais perto da nossa coxa, né? Da nossa, na verdade, não da nossa coxa, mas do nosso quadril, né? Por isso que ele é o proximal. Enquanto que a da outra extremidade, que é a que vai próxima do joelho, é a distal, porque ela está mais distante. Então, nós temos aqui a proximal e a distal, tá? Aí, o que nós temos no meio do caminho? Na parte de cima do fêmur, o fêmur vai ter 3 caroços. Um caroção, que já vou falar o nome, um caroço médio e um carocinho bem pequenininho aqui, tá? Enquanto que na parte de baixo eu não vou adiantar, vou esperar mostrar ali em detalhes que a gente vai a ele, tá? Vamos a ele aqui, né? Bom, continuando aqui, pontos de articulação. O ilíaco vai se articular com o fêmur. Como que se chama mesmo a articulação do ilíaco com o fêmur? Isso, coxo femoral. Muito obrigado, senhores. Além disso, o fêmur ele ainda vai se articular com outros 2 ossos na parte de baixo. Ele vai se articular com a tíbia e com a patela, que é o osso do joelho, tá? Agora, aqui começa o BO, tá? A cabeça do fêmur, que é aquela cabeçona que o fêmur tem, que é a epífise proximal, ela vai ficar encaixada em um buraco no quadril. Esse buraco do quadril tem um nome, ele é chamado de acetábulo. Acetábulo, então, é o buraco do quadril, o buraco do osso do quadril, aonde se encaixa a cabeça do fêmur. Por exemplo, hoje mais cedo a gente falou sobre a osteoporose, que em mulheres mais idosas ele acaba provocando fraturas na cabeça do fêmur. E geralmente é nesse ponto. Geralmente é aqui, ó, no pescocinho do fêmur aqui, né? Nessa parte mais fininha aqui, que ele quebra aqui e aí essa cabeça fica presa dentro do acetábulo e o fêmur fica solto. Mas como vocês podem ver, ó, nós temos aqui, ó, a cabeça do fêmur, que é o caroção principal, temos um carocinho médio aqui e temos um carocinho pequenininho aqui, que a gente já vai chegar nele, a gente já vai chegar nos nomes, beleza? Bom, quais são os nomes, senhor? Bom, o cabeção grandão a gente chama de cabeça mesmo, tá? É o caroção grande. O caroço médio, digamos assim, né, essa protuberância, né? Vamos usar os termos adequados, né? A protuberância do osso do fêmur maior é chamado de trocânter maior. E o carocinho pequenininho que fica continho é o trocânter menor. Simples assim. Então, no fêmur, na parte de cima do fêmur, ele tem 3 partes principais.
Aqui é importante porque, às vezes, a gente vai tirar uma radiografia e se a gente pega a radiografia de cabeça para baixo, a gente pode confundir o que é a parte de cima do fêmur com a parte de baixo. Tem que ficar de olho, tá? Não confundam, tá? Então, cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, tá? O que seriam esses carocinhos? Esses carocinhos, eles, em geral, eles têm colados neles um ligamento para prender ainda mais esse osso, né, junto ao quadril. Então, essas protuberâncias, elas têm uma função. Elas têm ali conectado a ligamentos que vão ajudar o osso do quadril não simplesmente se deslocar do fêmur, tá? Outro detalhe que a gente precisa ficar atento é com a parte de baixo do fêmur. A parte de baixo do fêmur, cada um dos caroços tem um nome. A que fica mais para dentro é o chamado côndilo medial. E o que fica mais para fora, pro lado de fora, né, seria o côndilo lateral. Então lembra sempre assim, ó, lateral é para fora, medial é para dentro. Esses dois caroços que tem embaixo são os côndilos. Então tem o côndilo lateral, o côndilo medial. Beleza? Então vamos lá, ó. Parte de cima, cabeça, trocânter, trocânter. Parte de baixo, côndilo e côndilo. Parte de cima, cabeça, trocânter, trocânter. A parte de baixo, côndilo e côndilo. Beleza? Seguindo, temos aqui uma imagem. E agora a minha ideia aqui é a gente trabalhar com o fêmur. Tá. Como se chama esse buraco aqui onde está inserido o fêmur? Acetábulo, exatamente. Como que se chama essa parte do fêmur aqui? Cabeça. Cabeça, exatamente. Como chama essa parte aqui? Menor. E esse daqui? Trocante maior. Beleza. E como se chama tudo isso aqui, ó, do fêmur? Mas qual das duas? É a epífise proximal ou a distal? A proximal, beleza? Tudo bem até aqui? Vocês estão vendo que agora aquelas nomenclaturas que a gente viu lá, distal, proximal, lateral, medial, agora eles fazem sentido? Ele tem razão de ser? Lá parecia enrolação, parecia encheção de linguiça. Aqui agora ele já tem razão de ser, né? O fato de estar mais próximo da linha da coluna é um proximal, mais distante, distal. Bom, agora vamos falar do joelho. Oi. A epífise é o que mesmo? A epífise é toda essa parte de cima. Tudo daqui para cima do fêmur é epífise. É tipo o conjunto da ponta do fêmur, né? Tá. Lembrando que na parte de baixo do fêmur, nós também temos uma epífise, só que aí no caso é a epífise distal. No caso da epífise distal, ele tem duas protuberâncias. Como é que chama as protuberâncias da epífise distal? Côndilo medial. Exatamente. É o medial e o lateral. Bom, aqui nós temos a imagem de um joelho, né? Porque eu queria mostrar a articulação do joelho. E aqui eu queria mostrar um detalhe interessante. O osso do joelho, que é a patela, né? Que é um osso sesamoide, se vocês olharem, ele está ligado a um músculo na parte de cima e a um músculo na parte de baixo. O músculo da parte de cima está ligando o osso da patela no quadríceps. Quadríceps é esse osso, é esse músculo principal da coxa que a gente tem na frente. E olha o que tem por trás. Se vocês olharem aqui por trás, tem um fêmur, né? Tá escrito. Sendo que eu tenho aqui, essa parte que está à mostra do fêmur tem um nome. Alguém sabe me dizer o nome dessa parte que eu acabei de circular? Esse é o côndilo medial, tá? Porque ele é para dentro. E esse daqui seria qual côndilo? Côndilo lateral, porque é a parte de baixo do fêmur. Aqui tem um detalhe importante. Os côndilo, como vocês podem ver. Porém, como essa é uma articulação muito importante, né, a articulação do joelho, aqui nós temos uma cartilagem gigantesca para garantir a lubrificação e que esses ossos não ralem entre si. Essa articulação, na verdade, essa cartilagem que nós temos aqui, ele recebe o nome de menisco.
E também ele vai receber o nome de menisco em função da posição dele. Então, aquele que está aqui para dentro é o menisco medial e o que está do outro lado é o menisco lateral. Beleza? E notem que a fíbula está lá atrás, ó. Está escondidona lá atrás. Ela está sempre por trás da tíbia, tá? Sempre por trás da tíbia. Bom, agora vamos para a perna. A perna tem um detalhe interessante, porque a tíbia é sempre o osso maior, a fíbula é logo atrás, e a gente tem sempre a ideia que a fíbula e a tíbia são dois ossos plenamente separados, mas não é. Entre elas tem uma pelezinha, uma membrana, que funciona como se fosse uma cortina que junta esses dois ossos. Essa membrana, ela é chamada de membrana interrósea. Tá? Por que desse nome? Não sei, gente. Desculpa, não sei. É uma membrana, ela chama interrósea. Deve ser porque deve ser quase rosadinha. Não sei também. Tá? Lembrando que na ponta dos dois ossos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, esses ossos eles estão ligados por ligamentos. Tá? No caso, o ligamento seria aqui um ligamento anterior, para dizer que está em cima. Né? Então, ligamento anterior da cabeça da fíbula, para dizer que é a fíbula se ligando pela parte de cima com a tíbia. E lá embaixo, um ligamento também, que vai se chamar ligamento posterior, né? Tibiofibular, também é a mesma coisa, tá? Aqui tem um detalhe interessante. O nosso amiga tíbia, ela também tem protuberâncias. E as protuberâncias de baixo dela, que é as que vão se unir ao nosso pé, elas vão ser chamadas de maléolos. Então, maléolo é essas duas protuberâncias que a tíbia tem do lado de baixo. Aqui, olha que interessante, né? O fêmur, ele tinha as pontinhas dele arredondadas, né? O fêmur, ele era arredondado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A tíbia, ela é chapada, ela é reta. Ela é reta em cima e ela é reta embaixo, né? Essas duas partes retas de baixo são os maléolos, tá? E a parte de cima também vai ter um nome que já a gente apresenta, tá? Lembrando aqui que, no caso, a tíbia e a fíbula vai se conectar aos ossos do pé, tá? Que vão ser organizados basicamente da seguinte forma. Os ossos que ficam do pé embaixo da tíbia, que é o que dá ali apoio para a tíbia ficar em pé, a gente vai chamar esses ossos todos, que vai ser o do calcanhar e tal, e do início do pé, vai ser chamado de tarsos. Os ossos que ficam um pouquinho mais para frente, já conectando aos seus dedos, vai ser os metatarsos. E o dos dedos, propriamente ditos, vão ser as falanges. Beleza? Então, nós temos o tarso, que seria os ossos do calcanhar, do talos e tudo mais, que fica mais para trás. O metatarso, que seria os ossos que ficam no corpo do pé, mais lá na frente. E que seria a ponta do pé. E, no caso, os dedinhos seriam as falanges. É legal falar aqui que, independente do osso do pé que a gente esteja falando, né, se é dedo do pé ou dedo da mão, tanto o dedo do pé quanto o dedo da mão se chama falange. A gente usa sempre esse termo, beleza? Bom, vamos seguir aqui. Antes para a gente poder falar ali, como vocês podem ver, tem ali uma imagem da foto de um pé, né? A gente vai falar aqui sobre o nome dos ossos do pé, tá? E aqui, meus amores, o bicho pega de novo. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para fazer uma limpeza aqui na nossa imagem, para não ficar tão bagunçado. E vamos agora para falar especificamente dos pés. Bom, no tarso, o tarso, como eu disse para vocês, vai ser essa porção que fica aqui logo embaixo do nosso pé, né? Eles ficam sempre nessa posição. Tá? E aqui nós temos ossos importantes. Na verdade, nós temos aqui 5 ossos bem importantes. O maior de todos, que é o do calcanhar, que é o que mais aguenta o peso do nosso pé, é um osso do tarso chamado de calcâneo. Aliás, esse nome calcâneo vem daí do conceito de calcanhar, né? Vem dali mesmo. Em cima dele
vai vir um osso chamado talos, que é esse ossinho que aparece em amarelo na imagem, tá? Então fica assim, ó. Talos aqui, calcâneo logo embaixo dele. Agora vamos para frente. Para frente você vai ter o cuboide. E ele vai receber esse nome porque ele parece ser quadradinho, tá? Ele parece um cubo, ele parece um dado, tá? E em cima dele, que seria no peito do pé, um pouquinho para frente do talos, a gente vai ter o navicular. O nome navicular vem porque ele tem um formato de um navio, o formato de um barquinho. Por isso que ele vai receber esse nome. Tá? E aí, na frente de tudo, vai ter os cuneiformes. Os cuneiformes vão ser ossinhos em formatos de cunha. Para quem não sabe o que é uma cunha, é uma... como é que eu vou explicar o que é uma cunha? A cunha é uma ferramenta que a gente usa em oficina e ele serve para a gente lapidar coisas. Agora me fugiu a palavra, que seria uma cunha. Mas depois você joga na internet e coloca lá, cunha, e aí você vai ver o que é uma cunha, tá? E é uma cunha, não é macunha, tá? É cunha. E aqui na frente, então, a gente vai ter os 3 ossos cuneiformes, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Como que a gente faz para lembrar? Ó, lembrando aqui, temos o pezinho, né, da pessoa, sendo que esses aqui são todos tarsos, tá? Os tarsos vão ser ossos todos que têm nome. Os metatarsos a gente chama de metatarso. Metatarso 1, metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4, 5, 6. É assim, tá? Agora aqui, ó, pra gente lembrar, ó. Tá no cu, cacu. Eu sei que é péssimo, mas é o que tem para hoje. Tá no cum, cacum, tá? Que é assim, talos, navicular, cuneiformes, calcâneo, cuboide, tá? Então aqui, tá na cum, cacum, para lembrar a sequência dos ossos do tarso. Porque os metatarsos vêm todos aqui na frente e logo na frente depois vem as falanges, né? Então aqui nós temos o metatarsus, falanges e todo esse conjunto aqui que seria, no caso, 5 ossos diferentes. Na verdade, os cuneiformes são 3, né? São 3 que a gente tem por pé. Então temos 3 cuneiformes, um cuboide, um navicular, um talos, um calcâneo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza. Partiu. Agora nós temos aqui ao vivo, pezinho. Vamos tentar identificar aqui as coisas? Pergunto. Esses ossinhos daqui. Quem são eles? Falanges. Falanges, né? Aqui, ó, toda falange, geralmente ele tá em triozinho, tá? Ó, você vai ter uma aqui, uma no meio e uma na ponta. E como é que a gente organiza? Ó, a regra é a seguinte, ó. Falange proximal, falange distal, porque seria a mais distante, a mais próxima do pé, e aqui no meio a gente chama de falange intermédia, porque ela é intermediária. Ela está no meio do caminho, tá? E o único osso do pé que não tem 3 falanges é o dedão. O dedão que a gente chama de hálux, com H, ele vai ter só 2. Ele vai ter a falange distal e a proximal. Ele não tem a intermédia. Beleza? Tá. Pergunto, esses ossos que aparecem aqui agora, digamos assim, que é o peito do pé, como chama esses ossos? Metatarsos? É os metatarsos. Perfeito. Metatarsos. Agora vamos à briga. Agora briga de gente grande. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um bruta ossão. Tarsos?
Que osso seria esse? Não, aqui para trás tudo é tarso, né? Mas que osso grandão é esse? Esse é um dos tarsos. Qual deles é esse? Talos. Esse é o calcânio, exatamente. Em cima do calcânio, nós temos outro. É que aqui eles estão aparecendo meio que sobrepostos, né? Esse osso que fica aqui por cima vai ser qual? Esse é o talos. O talos é sempre um ossinho menor em cima. Tá. Eu tenho um ossinho aqui em formato de barquinho, ó. Um barquinho. Que osso é esse? Navicular. Beleza. Aqui eu tenho um osso quadradão. Que osso é esse? O cuboide. E aqui eu tenho 3 ossos. É que aqui só está aparecendo 2, mas são 3 ossinhos que estão aqui. Que ossos seriam esses? Cuneiformes. Os cuneiformes. Beleza? Tá na... Ó, aqui, ó. Tá na cum. Cacum. Tá na cum. Cacum. Beleza? Bom, agora identificamos o pé. Agora pergunto, que osso é esse aqui que aparece na ponta aqui, ó? Esse aqui e esse aqui. Fíbula e a tíbia. A fíbula é o fininho. Isso. E a tíbia é a grossona aqui. Beleza? Tá. Agora, vamos para o antebraço. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, aqui o rolê é bem parecido com o que a gente viu nos membros inferiores. A gente também tem no braço um osso só, no antebraço 2 e na mão a gente tem um conjunto de 3, né? Sendo que os carpos é o osso do punho, os metacarpos é o osso da mão, né, do corpo da mão, e as falanges são os dos dedos, tá? Aqui o que a gente tem? Lembrando que a gente também tem articulação, só que aí no ombro, né, com o úmero, o que significa que o úmero também tem aquele monte de nomes. Só que no úmero a coisa é mais simples. Olha como que vai funcionar. Primeiro, vamos começar aqui pelo básico, né? Ó, a parte de baixo do úmero chama-se côndilo também. Então a gente vai ter aqui, ó, côndilo do úmero. Olha aqui, ó. Côndilo do úmero. Tá? Só que aqui a gente vai ter um côndilo só. Aí tem a pontinha do côndilo, que a gente chama de epicôndilo. Aí tem epicôndilo lateral e epicôndilo medial. E tem o côndilo, que é o caroção principal da parte de baixo. Na parte de cima, a gente também vai ter organização de 3 carocinhos. A gente vai ter um caroção, que nem é tão caroção assim, que é a cabeça. E aí você tem um caroço médio, o carocinho e o caroço médio, tá? O caroço menor, os caroços da parte de cima do úmero, a gente vai chamar ele de tubérculo, né? Lá na perna era trocânter, aqui é tubérculo. Aí a gente tem o maior e o menor, beleza? Agora vamos tentar aqui entender como é que eles se encaixam. Bom, o úmero, como a gente pode ver, ele tem a cabeça. E a cabeça do úmero, ele vai se encaixar num buraco. Esse buraco que tem aqui no ombro, que é no caso com a escápula, ele chama-se glenoide. Então, a glenoide é esse caroço, esse buraco que tem na escápula. Do mesmo jeito que lá no quadril eu tinha um buraco para encaixar o fêmur, aqui eu tenho um buraco para encaixar a cabeça do úmero. No caso aqui, o buraco é o glenoide. As duas tuberosidades, a maior e a menor, elas basicamente vão servir de apoio para ter os ligamentos, beleza? Aqui é legal falar que no caso do osso da escápula, que é o osso do ombro, ela tem algumas protuberâncias. Ela vai ter a protuberância mesmo do ombro, de verdade, que a gente chama ele de acrônio. E ele vai ter um outro
virado para frente, que é para evitar que o nosso ombro seja capaz de soltar o osso para frente. Isso a gente chama de coracoide. Ele se chama de coracoide porque, dependendo do ângulo que você olhar ele, ele vai ter um formato de coração, tá? Eu, sinceramente, nunca vi um formato de coração nele, porque para mim ele parece uma cobrinha. Ele para mim parece um dedinho apontado fazendo isso aqui, ó, fazendo um gancho, né? Um coracoide para mim é isso, é um gancho, é uma protuberância em formato de gancho, né, dentro da escápula. O gancho para cima é o acrômio e o buraco da escápula é o glenoide. Bom, continuando aqui. Temos uma imagem. Olha que bonitinho, né? Nós temos aqui algumas coisinhas para a gente ver, ó. O húmero. Hein, galera? Como se chama a parte do húmero que se encaixa no ombro? Glenoide. Não. Do húmero é a cabeça. Ah, Esse buraco aqui, que é ele glenoide. sim é o glenoide. Exatamente, aqui é o glenoide. No húmero, a gente vai ver que tem uma protuberânciazinha menor aqui e uma maior aqui, né? Que no caso ele vai ser chamado de tubérculo maior. E esse aqui, que é viradinha para frente, tubérculo menor. Tá. Como que se chama essa ponta do osso aqui, ó, da escápula? Alguém se lembra? Esse é o acrômio. Acrômio. É a pontinha do ombro. Ele faz parte da escápula. E aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, você tem aqui, ó, um gancho. Coracoide. Esse é o coracoide, exatamente. Agora pergunto, e esse osso aqui, ó, quem é? Escápula. Não, esse não. Ah, A clavícula. escápula é a clavícula. Esse daqui, ó, que passa aqui por trás, aí sim. Uhum. Né? Essa é a escápula. Mas aquele de cima lá é a clavícula. Beleza? E aqui as costelas, né? Primeira parte de costela, segunda, terceira, quarta. Dá para ver até a quinta costela aqui, né? Lembrando, quantas costelas verdadeiras a gente tem mesmo? 12. 7. 7 de cada lado, né? São 14. Né? Bom, vamos lá. Agora voltando aqui, vamos falar agora do cotovelo, né? O cotovelo, como a gente sabe, ele vai ter lá os pontos de encaixe dele, né? E quais seriam? Bom, aqui nós vamos ter o encaixe, que é o buraco aqui onde vai encaixar, a gente vai chamar esse buracão aqui principal de olécrano. O olécrano é o buraco do encaixe da ulna com o húmero. Porque quem encaixa com a ulna é o húmero, tá? A cabeça do húmero, que vai se encaixar nessa parte de baixo aqui, é o que a gente chama de tróclea. A tróclea seria essa parte aqui, do encaixe. Então, a tróclea vai se encaixar como se fosse uma articulação com o olécrano, tá? E aqui, o que vai acontecer? Vai haver aqui algumas protuberâncias e tudo mais, mas elas não são tão importantes, tá, galera? O que a gente precisa lembrar é o buraco da ulna chama olécrano e o húmero se encaixa nele pela tróclea, beleza? É ali que vai ser um encaixezinho. Agora, o que nós temos aqui? O quê? Como é que é? A tróclea. É a cabeça. Ela é a Ela não cabeça é um do osso, é a cabeça do húmero. Essa partezinha aqui, ó, é a tróclea. Ela é até meio lisinha, porque ela tem uma articulação ali, né? Ela vai ter uma cartilagemzinha passando ali. Tá? Beleza? Beleza. Tá. Bom, aqui nós temos o rádio e a ulna, e um dos jeitos que a gente tem para descobrir quem é rádio e quem é ulna é assim, ó. O osso maiorzão fica por cima e o osso menor fica por baixo. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Olha só.
Ó, você tem aqui, o húmero tá lá no braço, no antebraço a gente vai ter, ó, um mais fininho por cima e o outro por baixo. O mais fininho por cima é o rádio. E o mais grossão por baixo é a una. E é a una que vai formar o cotovelo junto com o húmero. O rádio está até ali participando, mas o rádio tem pouquíssimo contato, né? A parte principal vai ser entre a una e o húmero mesmo, que vai fazer o cotovelo. Do mesmo jeito que os ossos da perna, também temos uma membrana interóssea acontecendo ali, ó. Que é a membrana interóssea. Ela vai ser aquela pelezinha que vai colar um osso no outro. Beleza? Sendo que eles ainda vão ter também aqueles ligamentos que ficam nas pontinhas aqui, para manter para saber que eles ficam presos mesmo, tá? Então nós temos aqui, ó, o olécrano, que é o buraquinho. Na cabeça aqui nós vamos ter, não, aqui é o olécrano, a cabeça a gente não tem aqui porque ele vai estar do outro lado, né? Ele vai estar no outro osso. Aqui vai ter a cóclea, né? E o olécrano vai ser o buraquinho onde vai encaixar aqui, tá? E as outras tuberosidades, eu não vou pedir para vocês decorarem não, porque é besteira. Não vale a pena a gente perder tempo com isso, beleza? É um tipo de detalhamento que vai ser importante, por exemplo, para um técnico de radiologia, que vai ser importante para um médico, ortopedista, mas para a gente, para a enfermagem, não é tão importante assim, tá? O que a gente precisa lembrar aqui é basicamente esses pontos de conexão e os termos mais importantes, ok? Bom, continuando aqui, agora vamos aos nomes, agora vamos às estruturas. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, um cotovelo, né? Um deles está todo numeradão, né? E aqui eu tenho alguns números que eu gostaria de saber o nome. Por exemplo, o número 1, ele faz referência a um osso. O 8 e o 6 também. A minha pergunta, qual é o nome do osso número 1? É o húmero, exatamente. Agora, e o 8, quem é? E por que é a una? Como é que você me prova? Ó, se você olhar, ó, por que eu sei que essa é a una e não é a outra, ó? Porque, ó, se você ver, ó, ela por trás, ela sobe até aqui, ó. Ela encaixa no número, né? Então, essa é a una, né? E o 6, quem é? Rádio. É o rádio, exatamente. Como a gente pode ver, aqui nós temos destaque para algumas coisinhas. Por exemplo, como se chama essa estrutura número 10, que é o ponto de encaixe? Seria aqui, ó, essa parte aqui, ó, que eu estou fazendo no outro desenho. Como que se chama esse ponto de encaixe? É o olécrano. E como é que se chamaria essa estrutura do ponto de encaixe do lado de cá? A tróclea, beleza? Ah, professor, e esse outro ponto aqui, essas outras ramificações aqui? Esses são os epicôndilos, tá? Epicôndilos. Por exemplo, aqui, ó, o número 2 é um epicôndilo, o número 3 é um epicôndilo, né? Que são outras articulaçõezinhas ali, ramificaçõezinhas do húmero, tá? São epicôndilos, ok? Quando a gente olha uma radiografia agora, a gente vai começar a procurar as coisas certas, né? É engraçado isso, né? Que à medida que a gente vai entendendo o que é um raio-x, a gente vê que ele não serve só para mostrar osso, né? Ele serve para mostrar outras coisas também, né? Tipo, quais são as partes que compõem ali aquela estrutura óssea, né? Bom, agora vamos falar da mão, né? A mão, temos aqui um monte de coisas para a gente lembrar da mão, porque a mão tem a mesmo rolê. Olha só, os carpos têm um monte de nome. Enquanto que os metacarpos, nem importa, a gente nem precisa decorar. Agora, como que eu vou fazer para lembrar desse monte de nome, professor, pelo amor de Deus? Tem um macete, e é o macete que eu vou ensinar para vocês agora. Olha só como é que a gente faz, ó. Nós vamos ter 4 ossos, que vão ser os ossos do
punho, imediatamente conectados ao punho. E a gente vai chamar ele de esses pipi, tá? Por quê? O da ponta daqui é o escafoide, o do meio é o semilunar, depois nós temos o piramidal e o piciforme. O nome desses 4 ossinhos tem a ver com o formato que eles têm. Na imagem, não está favorecendo muito. Por exemplo, semilunar tem um formato de uma meia-lua, por isso desse nome semilunar, tá? Mas a foto que está aqui, ela não está favorecendo, não vou mentir para você. Deixa eu ver se aqui a de trás está melhor. Cadê o semilunar? Né? Semilunar, cadê você, semilunar? Não tem. Onde está o semilunar? Ele deve estar por dentro, não dá para ver. É isso mesmo, não dá para ver. Bom, eu tenho o escafoide ali, o semilunar está ali do lado, mas não está rolando. Bom, enfim. Do lado, nós temos o piramidal. O nome aqui também não favorece, mas o piramidal teria o formato de uma pirâmide. Então, ele seria algo assim, ó. Tá? E o piciforme, esse nome piciforme vem por causa do formato de um peixinho. Ele teria um formato de um peixinho. Por isso esse nome piciforme, tá? Mas volto a dizer, a posição em que a gente está vendo o osso ali não é muito favorável. Eu gosto de pensar da seguinte forma, ó. Notem que a gente tem assim, ó, a posição lateral e a porção medial. Um bom jeito da gente lembrar é assim, mãozinha para fora, então polegar para fora. Qual é o dedinho do lado do polegar? É o escafoide. Então, assim, sua mãozinha está aqui, quem vai estar no teu punho? Então, vai ser esse pipi. Então, vai ser escafoide, semilunar, piramidal, piciforme. Logo acima deles, nós vamos ter 4 ossos também, que é o tratrá-carrá, né? Tratrá-carrá. E é acompanhando. Então, se você conseguir localizar os 4 ossos aqui, os 4 de cima também fica fácil. Seria trapézio, porque ele tem um formato de trapézio. O trapezoide, que também vai ter um formato de trapézio, mas não é um formato tão bonitinho quanto o do trapézio. E esses outros 2, eu nem sei porque que ele tem esse nome, que é o capitato e o amato. Não sei mesmo, gente. Só sei que é assim, Deus quis assim, e é assim que vai ser, tá? Então, lembrem sempre que assim, ó, dedinho, polegar para fora. Então, aqui, ó, polegar para fora. Polegar para fora. Então, fica aqui, ó, esse pipi no punho e tratrá-carrá. E esse conjunto de 8 ossinhos aí, ó, que é o tratrá-carrá e o esse pipi, são 8 ossinhos que vão ser os carpos. Carrá. Lembrando que aqui eu estou considerando a minha mão esquerda, né? Se eu for fazer com a direita, vai ser tudo ao contrário, né? Vai ser tudo oposto. E aqui, olha só a mãozinha! E olha que lindeza, esse é o último slide de hoje. E será que eu ganho um viva? Será que eu ganho um aleluia, Senhor? Acabou, graças a Deus? É só segunda-feira que vem? É claro, né? Bom, vamos lá. Quem são esses ossos aqui? Falanges? Falange, beleza. Que falange seria essa daqui, ó, do ponto de interrogação? Essa é uma distal, né? Porque é o mais distante, beleza. Que falange seria essa aqui, ó? Intermediária. Medial. A intermédia, né? Ou intermediária, tá certo. E essa daqui, a proximal, né? Porque tem a ver com a proximidade. Beleza. Como se chamam esses ossos longos aqui? Na verdade, eles são considerados ossos curtos, né? Mas como seriam chamados esses ossos aqui? Metatarso.
Metacarpos, não é tarsos, É metacarpos. metacarpo. Metatarso é do pé, né? Agora vamos lá, ó. Lembra assim, ó. Polegar para fora, beleza, achei o polegar. O polegar tá aqui. Quem são os ossos? A gente tem que ver aqui, próximo do punho, quem tem, e próximo, mais próximo do meio da mão, quem tem, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pergunto, esse último osso daqui, ó, quem é? Esse é o piciforme. Exatamente. Esse outro aqui, Piramidal. piramidal. Show de bola. Esse daqui, marzão. Escafoide. Escafoide, exatamente. E esse daqui, Semilunar. semilunar. Beleza. Agora, aqui nós vamos ter outros 4 ossos. Tenho 1, 2, 3, 4. Quem seria esse quarto osso aqui da ponta? Amato. O amato. Beleza. Do lado do amato, eu tenho o Capitato. capitato. Exatamente. E aqui eu tenho 2. Esse daqui do polegar vai se chamar como? Trapézio. Trapézio. E aquele outro pequenininho ali vai ser o Trapezoide. trapezoide. Exatamente. Bom, agora é com vocês, meus amores. Apresentamos aqui os ossos, a gente não tem mais nenhum osso para falar, e agora é basicamente sentar, abraçar essa alegria de viver da anatomia e tentar memorizar. E como vocês podem ver, os ossos das mãos e os ossos dos pés são, sem dúvida nenhuma, a que mais vai dar trabalho para vocês em anatomia, né? Bom, hoje eu encerro a minha aula por aqui. Eu, assim que o Mikael liberar para mim o vídeo, eu já posto lá no YouTube para vocês poderem acessar, tá? Eu acredito que eu vou conseguir fazer isso tudo só amanhã, e aí a gente tem a chance de se ver, então, na semana que vem. Lembrando que na semana que vem a gente vai evoluir agora. A gente viu osso, beleza. Agora a gente vai ver as articulações com mais detalhes, né? E as cartilagens como um todo, tá? Beleza? Bom, meus amores, eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente. Bom descanso para todo mundo. Um beijo. E até segunda que vem.